vocês, vou tentar aqui compartilhar um diagrama que eu fiz, né? Porque a gente está começando o capítulo 5 de Apocalipse, mas o capítulo 5 é uma continuação direta do capítulo 4, né? E se passa no mesmo ambiente. Aí eu fiz um diagramazinho só para os irmãos se situarem, né, nesse ambiente. Não é porque as pinturas, né, as obras artísticas que tem por aí me deixaram muito incomodado, né? Eu pensei em fazer um material original em forma de esquema, né? Visto que descrever o céu como ele é, a gente nunca vai conseguir. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui a imagem, gente. Só um momento. Eu preciso que um anfitrião me libere. Pastor Tiago, você consegue me liberar aí para ver se eu posso compartilhar uma imagem com os irmãos? Pode compartilhar, não precisa de liberação, não. E nem tem opção para liberar. Só precisaria liberar se fosse para gravar, viu? Compartilhar, aparece o anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Então, gente, peraí, então, deixa eu olhar, viu? Rapidinho. Se eu não puder, não tem problema nenhum. Eu mando no grupo a imagem. Aí os irmãos conferem lá. Habilita no modo de segurança, no botão segurança tem lá a opção para você... Beleza. Tô vendo aqui, pastor. Obrigado, pastor Rodrigo. Show. Pronto, é isso mesmo, pastor. O pastor Rodrigo ensinou aqui. Vê se consegue agora, irmão. Tá, deixa eu ver se eu... Ah, agora apareceu. Deixa eu ver se eu consigo. Apareceu para vocês aí? Sim, apareceu. Show de bola. Então, gente, isso aí é um diagrama, né, esquemático daquilo que João descreve ver no trono de Deus nos céus, né? Obviamente, eu não fiz aquele que se assenta sobre o trono, eu não ousei fazer isso, né? Mas o trono esmeralda, à frente do trono esmeralda, é original, viu, Marcelo? Essa imagem aí, foi eu que fiz. Né? Então, o trono esmeralda, à frente do trono esmeralda, as 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. Ao redor do trono, né, tá o arco celeste e os 4 seres viventes, né? Os serafins ou querubins, porque como a gente viu na aula passada, é a mesma coisa, são os mesmos seres, né? Mas dependendo daquele que está vendo, ele deu um nome diferente. E acima, né, do mar de vidro, né? E ao redor do trono, eu coloquei 24 coroas representando os 24 anciãos que formam o conselho do rei, né? Aqueles que se assentam ao redor do trono de Deus. Então eu fiz esse esqueminha aí porque fica fácil da gente gravar na nossa mente. Eu acho que fica bem didático, né? Os irmãos gostaram? Deu trabalho, hein? Deixa eu tirar aqui a imagem. Ficou ótimo, pastor. Ficou ótimo, viu, velho? Muito bom. Eu tentei fazer de um jeito bem didático. Eu acho que ficou bacana. Vamos lá. Gente, esse capítulo 5 de Apocalipse é um capítulo... sabe, ele é impressionante. Mas para entender plenamente esse capítulo, a gente tem que entender alguns conceitos de antemão. Como a gente já falou muito aqui nesse estudo de Apocalipse, a Bíblia assim interpreta. Não adianta você tentar interpretar a Bíblia procurando coisa do lado de fora dela. Não. As chaves estão dentro da própria Escritura Sagrada. Né? É lógico que a gente vai trazer, né? A gente vai trazer coisas de fora também para agregar, né? Mas os conceitos principais vai encontrar dentro da própria Escritura. A gente sempre faz falar rápida do capítulo e depois a gente volta destrinchando melhor. Então, eu vou começar a ler aqui. Vamos lá, só um momento, pessoal. Na minha tradução está escrito assim,
E vi, esse que é João, né? João apóstolo, e vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro. Eita, cortando, é? Tudo bem. Ó, tenta Alguém continuar, porque comentou que estava cortou um cortando. pouco. Pastor, cortou um pouco, mas melhorou. Tenta continuar, viu? Pode seguir. Tá bom. Se eu perceber que está cortando muito, eu vou jogar a tela, aquela imagem, porque aí não fica aquela tela preta aqui, né? E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me uns anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e ele estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Tinha 7 pontas, ou chifres, depende da tradução, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Isso aqui é uma citação clara de Zacarias. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era um número dele de milhões e milhares de milhares, que diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Pessoal, vocês que acompanhando o estudo desde o primeiro capítulo, quem é aquele que João diz que é o que vive para todo sempre? Escreve aqui no chat. Escreve aqui no chat pra gente. Quem é aquele que foi morto, mas que vive para todo sempre? Né? Isso fica muito claro aqui no texto. Né? Adoraram ao que vive para todos sempre. Então, vamos. Esse capítulo é dividido em 2 partes. Jesus, filho do homem perfeito. É o que agora vive para sempre. Esse capítulo ele é dividido basicamente em 2 partes. A primeira parte é a apresentação do livro que possui 7 selos. E a segunda parte
é a apresentação daquele que pode abrir o livro. Eu quero trazer uns conceitos para a gente clarear o entendimento desse capítulo. Veja só, o primeiro ponto que eu vou fazer é um conceito universal, é um conceito que está na Bíblia e está fora da Bíblia, e até os dias atuais esse conceito existe. É a diferença entre propriedade e domínio. Alguém aí já ouviu falar desse assunto? Ouviu a cena aí para eu saber, né? Existe uma diferença entre propriedade e domínio, entre propriedade e posse. Por exemplo, você possui, você é o dono de uma casa. Você tem a escritura dessa casa. Mas por algum motivo, Cordeiro de Deus, Jesus perfeito, por algum motivo alguém decide invadir a sua casa e passa a morar nessa casa. Quem é o proprietário da casa? É você. Mas quem tem a posse da casa? O invasor. Isso se aplica até hoje, gente. O cara é proprietário de uma grande área rural e chega lá o Movimento Sem Terra e toma aquele lugar. Eles passam a ter domínio sobre aquele lugar, posse sobre aquele lugar, mas eles não são os proprietários daquele lugar. Entende? Se você tem uma casa, perfeito, ó. Quem tem a posse não é o dono. Se você tem uma casa e você aluga, a posse passa para quem alugou. Não é isso mesmo, Reinaldo? Confirma aí comigo. Quem tem a posse é quem aluga. Mas ele não é o proprietário, não é o dono. Ele apenas usufrui do bem. É muito bom a gente ter gente aqui que sabe do assunto, né? Então, o senhor Reinaldo está aí para corroborar a informação. Pastor Hugo, por que você está falando isso? Quem tiver sua Bíblia aí, abre comigo em Levítico, no capítulo 25. Eu não vou nem pedir para o host compartilhar, porque eu prefiro que você pegue sua Bíblia e abra para ler comigo. É melhor. Porque aí a gente não perde o nosso contato aqui e você também não perde a prática de consultar a Bíblia. Não é mesmo? Abre aí em Levítico, capítulo 25. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui. Sombras e tipos, né? A sombra, ela tem a silhueta, mas ela não é a substância, né? A lei de Moisés, a lei e os profetas eram sombras de realidades que haveriam de se manifestar na terra, de coisas que eram reais no céu, mas ainda se tornaram reais na terra. Então, a lei são sombras. E eu vou ler aqui com vocês um pedaço das leis de propriedade de terra dadas por Deus ao povo de Israel. Amém? Levítico capítulo 25. Vamos lembrar só um pouquinho, né? Quando o povo de Deus entrou em Canaã, a terra foi dividida, né? A terra conquistada foi dividida para cada tribo, para cada clã, de maneira que todo mundo tinha terra. Todo mundo tinha um pedaço de terra, porque o pedaço de terra representava o sustento. Só uma tribo não tinha terra, eram os levitas. Eles eram sustentados pelos dízimos das outras 12 tribos. Como assim outras 12? Se com os levitas eram as 12? Porque os levitas não tinham terra, mas haviam 12 territórios, porque uma tribo foi dividida em duas. A tribo de José era a tribo de Efraim. Então eram 12 territórios, mesmo as tribos não tendo território. Só para ficar claro, né? Então, a tribo de Levi era sustentada pelos dízimos, mas as outras tribos, todos os clãs, todas as famílias tinham terra. E Deus estabeleceu uma lei para que ninguém perdesse terra. Ninguém perderia a terra para sempre. Vamos dizer que um irmão empobreceu e teve que se vender para pagar uma dívida, e junto consigo sua terra. Ele não ficaria sem ela para sempre, ele não ficaria sem sua liberdade para sempre. Teria um prazo, né, de 7 anos para sua vida,
e um prazo em que essa terra e ele mesmo poderia ser resgatado, né? Vamos ler um pouquinho daqui da lei de propriedade de terra, a partir do versículo 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, ou seja, não pode ser vendida para sempre, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Deus está dizendo, olha só, a terra é dele, ele é o proprietário. Por isso a terra não poderia ser vendida para sempre. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Viu a diferença? A terra é do Senhor e eles usufruíam da terra. Isso é muito interessante, isso é muito legal. A terra é minha, não pode ser vendida em perpetuidade. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Se alguém tiver resgatador, porém conseguir o suficiente para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá o homem a quem vendeu e tornará a sua possessão. Mas se não conseguir o suficiente para restituí-la, então a que foi vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá e ele tornará a sua possessão. Pastor, o que é o ano do jubileu? O ano do jubileu era o 50º ano. Haviam 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos. No ano do jubileu, todas as dívidas eram perdoadas e toda a terra voltaria para o seu possuidor original. Versículo 29. E quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então poderá resgatá-la até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate. Mas se cumprindo-se-lhe um ano inteiro ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro, em perpetuidade ficará ao que comprou. Aí já é com relação a casas, né? Mas não a terra em si. Basicamente, a questão da terra é aquilo que eu falei, né? Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Acho que tem. Versículo 33. Não, perdão. É só isso mesmo. O que tem sobre a terra é aquilo. A terra não pode ser vendida em perpetuidade. Vamos reler aqui para ficar claro na nossa mente mais uma vez. Se cumprindo um ano inteiro... Perdão. Deixa eu voltar aqui, gente. Só um momento. Pronto. Quando tem irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que vendeu o seu irmão. Então vamos lá. Você possui, a terra não é sua. Salmo número 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O mundo e todos aqueles que nele habitam. Tudo é do Senhor. Ele é o dono. Ele é o proprietário. Né? Mas aqui nas leis de propriedade de terra, ele dá a possessão. Se alguém por algum motivo empobrecer e vender, tiver que vender, né? Um resgatador, que é o seu parente próximo, poderá resgatar o que vendeu o seu irmão. Lembrando, isso são sombras e realidades espirituais. Vamos lá. Onde a gente vê uma situação dessa na Escritura Sagrada? Na prática. Quem aí já leu o livro de Ruth? Levanta a mão aí para eu ver. Praticamente todos vocês leram o livro de Ruth. E o livro de Ruth fala sobre isso. A Bíblia diz, né, que houve uma grande seca e um homem chamado Elimeleque saiu de Belém, vendeu, né, o que tinha, saiu de Belém e foi morar nas terras de Moabe. E na terra de Moabe morreu ele, morreu seus 2 filhos, e a viúva decide voltar para sua terra. Mas quando ela volta, a casa... Não, a Ruth não é irmã da Raquel, viu, gente? Só para constar. Então eles voltam, né, para Noemi, a mulher de Elimeleque, e umas noras dele, né? Mais ou menos, John, mais ou menos. Então vamos lá. Noemi volta. Quem tiver dúvida, depois lê o livro inteiro, é rapidinho você ler. Noemi volta para Belém. A casa permanece, porque como a gente leu aqui, a casa numa cidade murada, ela é perpétua. Mas as terras não.
as terras foram vendidas e ficaram com o comprador. Mas o que acontece? Havia um parente próximo, um homem chamado Boaz, que poderia resgatar essa terra. E é o que acontece no livro, né? Havia, na verdade, um outro parente mais próximo, mas ele consegue negociar com esse parente e ele resgata a terra e resgata também a família. E acaba tomando por esposa a Ruth. Né? É interessante a gente ver isso na prática. Tinha que ser um parente próximo. O resgatador não pode ser qualquer parente. Tem que ser um parente próximo. Porque é mais ou menos o seguinte, você tem uma dívida com alguém, você não tem como pagar, então o seu parente paga a dívida. Quando o seu parente paga a dívida não deixa de existir, mas você passa a dever ao seu parente. Como ele é seu parente, a dívida está em família. Entendeu? Mas você passa a dever ao seu parente. Mais para frente, isso vai ficar muito claro acerca das verdades espirituais do Evangelho. Amém? Vamos lá. Tem mais algum exemplo de compra de propriedade de terra? Tem. Quem quiser abrir sua Bíblia, abra em Jeremias. Gente, eu estou explorando isso, porque depois que a gente terminar de explorar esse assunto, vai ficar muito mais claro de entender Apocalipse. Viu? Então, tenha um pouco de paciência para a gente poder estudar direitinho e você vai entender o que significa cada coisa. Eu já vi muitas interpretações de Apocalipse completamente equivocadas, porque elas são meio que tiradas da cabeça, sabe? A pessoa, eu acho que é, mas ele não procurou na Bíblia nada para comparar. Não procurou as referências. Né? Eu sou um fã de filme de quadrinhos, você sabe, né? E uma das diversões de filme de quadrinhos é, se você conhece o universo, você entende as referências. Quando aparece alguma coisa, você... eu entendi. Isso aí eu já vi em outro lugar. Então, para entender Apocalipse, você tem que entender muita coisa da Bíblia, porque aí você entende as referências. Você olha e você vê que aquilo ali não está à toa. Aquilo não está jogado ali. Foi colocado de propósito como um easter egg, né, para o leitor mais atento. Então, abra sua Bíblia em Jeremias e a gente vai ler um trecho muito interessante, que é uma seção que envolve compra e venda de um terreno. Ok? Lembrando aqui no contexto, né, que Jerusalém está sitiada por Nabucodonosor. E Deus já tinha dito para o profeta Jeremias, não tem o que fazer, vocês vão ser dominados e vocês vão ser levados cativos para a Babilônia. Mas isso é outro assunto, isso não nos interessa aqui nesse momento. Mas no versículo 6, o profeta Jeremias disse assim, disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, eis que Hanameel, filho de Salum, teu tio, ou seja, um primo, né, de Jeremias, chamado Hanameel, virá a ti dizendo, compra para ti a minha herdade, que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Ele é o parente próximo e ele poderia resgatar essa propriedade. Isso é a lei em aplicação. Você está vendo a lei de Moisés sendo aplicada aqui. Né? Então, olha, o esperto, né, do Hanameel, né? Eu vou perder minha terra mesmo, vou vender aqui para o meu primo, talvez para pegar o dinheiro e fugir, não sei, né? Não faria sentido, do ponto de vista natural, ele comprar aquela terra naquele momento. Mas isso tem uma verdade espiritual envolvida aqui, né? Que vocês vão entender no final. E ele chega e diz, ó, compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim, né, Hanameel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, de acordo com aquilo que Deus já tinha dito, né? Ao pátio da guarda e me disse, compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate, compra para ti. Então, entendi que isto era a palavra do Senhor. Né? Deus já tinha cantado a pedra, quando aconteceu, o profeta entendeu que isso era da parte de Deus. Comprei, pois, a herdade de Hanameel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata, e, ó, presta atenção, viu, gente, nesses detalhes. Assinei a escritura, selei-a e fiz confirmar por testemunhas. Assinei a escritura,
selei-a e fiz confirmar por testemunhas, e pesei o dinheiro numa balança. E tomei a escritura da compra, selada segundo a lei e os estatutos, e a cópia aberta. E dei a escritura de compra para Baruque, filho de Neerias, filho de Maazéias, na presença de Hanamel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas, que subscreveram a escritura da compra. Né? Eles assinaram embaixo, subscreveram. E na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Isso, Jeremias 32. E dei ordem a Baruque na presença deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma estas escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta. A aberta é a cópia, né? E coloca-as num vaso de barro para que possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor, papapá. Aí vem a revelação atual do que significa isso. Isso é assunto para outro estudo. Mas veja só, o auto de compra, quando uma propriedade era negociada, era lavrado, né, um auto de compra. Esse auto de compra, ele era assinado, né, pelas testemunhas. Ele era, ops, perdoe a brutalidade. Ele era assinado e ele era selado, né? Era colocado a cera e o lacre para não ser aberto. Tinha uma cópia aberta para ser contada. Havia uma cópia para ser consultada, mas o original ficava lacrado. E eles guardavam em vasos de barro para ser preservado por mais tempo. Vamos voltar para Apocalipse agora e vocês vão ver como tudo faz sentido. Olha só. Eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vamos baixar aqui, ó. Versículo 9. Cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus de toda tribo, e língua, e povo e nação. Ficou claro agora o que é esse livro? Esse livro é um auto de compra, gente. É um documento de propriedade. Era um auto de compra de quê? Hein? Vou chegar lá, pastor Walter. Sem spoilers, sem spoilers. Né? Era um auto de compra de quê? De pessoas. De toda tribo, raça, língua e nação. Eu quero ler algumas coisas com você na Escritura Sagrada. A primeira coisa que eu quero ler eu vou só lembrar, na verdade, de cabeça aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus cria o homem e dá a ele o quê? O domínio da terra. Lembrando que domínio não é propriedade. Amém? Aquilo que a gente falou no começo. Salmo 24. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Ele é o proprietário. Mas Deus dá ao homem o domínio. Domínio, homem, sobre os peixes do mar, as aves do céu, tal. Deus dá ao homem o domínio. Beleza? Olha o que está escrito aqui em Salmos. Deixa eu ver se eu não perdi. Salmo número 115. Viu? Salmo número 115. Deixa eu só achar o versículo aqui, viu, gente? Pronto. Salmo número 115. Gente. Assim, achei. 16. Versículo 16. Viu? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra foi dada aos homens. Corroborando o que a gente viu lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus deu a terra ao homem. Mas, veja só, ao ler os eventos narrados em Gênesis acerca da queda do homem,
a gente descobre que o homem perde o domínio sobre a terra através de uma artimanha. Aparece, né, um terceiro jogador aí, né, um outro personagem que entra nessa história e através de uma artimanha, através de uma falcatrua, ele consegue tomar o domínio para si. Vamos ler aqui, gente, Romanos. Quem tiver sua Bíblia, né, abra ela em Romanos. Eu quero ler uma coisa para você. Deixa eu só procurar o versículo certo, viu? 6,16. 6,16, né? Deixa eu olhar aqui. Não, isso, perfeito. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Vou repetir. Vocês não sabem, né? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, Deus dá ao homem o domínio sobre a terra. Mas o homem cai numa cilada. Satanás, né, esse outro personagem que entra aí na história, ele propõe ele arma uma cilada. E o homem cai nessa cilada. O homem peca. E o que acontece? Quando o homem peca, ele passa a se tornar escravo do pecado. Ele é vendido. Ele perde o direito sobre si e, por consequência, sobre os seus domínios. Ele é vendido. Inclusive, tem um versículo que eu acabei procurando e não encontrei, que fala que nós fomos vendidos como escravos. Nós fomos vendidos. Né? O pecado nos escravizou. Perdemos a nossa liberdade, perdemos o domínio e passamos a ser escravos. O mundo que antes seria regido pelo ser humano passa a impiedosamente lutar contra o ser humano. E para o homem viver nessa terra, ele passa a sofrer, ele passa a ter que lutar contra a natureza para poder viver nesse mundo. E Satanás passa a ter o domínio sobre a terra. Pastor Hugo, Satanás passa a ter o domínio sobre a terra? Sim. Até o momento em que Jesus toma de volta, Satanás tem o domínio da terra. Deixa eu ler para você alguns versículos muito interessantes que estão especialmente no Evangelho de João. Olha como, viu? Olha como, depois eu vou ler esse versículo aí, Romanos 14. Deixa eu abrir logo, né? O Tiago está me cantando a pedra aqui, para eu não deixar passar. Deixa eu ler o que é que tem em Romanos 7,14 e depois eu ler o que tem em João. Romanos 7,14. Isso, perfeito. Isso é bênção, viu, irmão? É esse versículo mesmo que eu estava procurando. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Né? Fantástico isso aí, vendido sobre o pecado. Vamos lá voltar para como Jesus se refere a Satanás. Olha, presta atenção como Jesus se refere a Satanás. João capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Olha o que mais está escrito, João 16, 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Né? Deixa eu baixar aqui, tem mais uma referência. João 14, 30, Jesus fala assim, ó, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Então, gente, Satanás é apresentado como príncipe deste mundo. Por que o príncipe? Porque é o principal deste mundo. Porque ele, através de um movimento, de uma falcatrua, né, de uma cilada, ele toma o domínio da terra para si. Né? Então, durante esse período da queda do homem até a redenção do homem, Satanás passa a ter o domínio sobre a terra.
Algumas pessoas não entendem, porque mesmo Satanás tendo caído do céu, ele aparece junto com os anjos, prestando relatório a Deus, no primeiro capítulo de Jó. Muita gente não entende. Como é que Satanás está lá no céu prestando relatório, se ele caiu do céu? Porque ao tomar o domínio, mesmo através de uma falcatrua, de uma artimanha, ele toma o domínio e passa a ser o príncipe desse mundo. E, como príncipe desse mundo, ele vai lá para o céu fazer o que o homem deveria fazer, prestar relatório. E Deus questiona, de onde vens? E ele diz o quê? De passear e rodear pela terra. Em outras palavras, de passear e rodear pelos meus domínios. Quando Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás, você encontra isso em Lucas capítulo 4. Olha o que Satanás diz para Jesus. Versículo 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a tu. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Aí o que é que Jesus faz? Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Né? Então Jesus vence, né, Satanás aí. Mas Satanás não está mentindo para Jesus, não. Ele é um mentiroso, mas aqui ele sabia com quem estava lidando. E em momento nenhum ele mente, ele usa a escritura para falar com Jesus. Ele maneja de maneira correta e a verdade. Mas ele não está mentindo. Ele diz, me foi entregue o domínio. Olha o que ele fala, o poder e a glória do mundo me foi entregue. E ele oferece em negociação. Se você me adorar, eu entrego tudo de volta para você. Se Jesus tivesse feito isso, não haveria salvação para nós. Né? Não haveria salvação. Ele também seria ludibriado, mas não. Ele o venceu, né, pela palavra de Deus. Porque ele sabia que ele conquistaria de volta, do jeito certo, o domínio da terra. Isso é fantástico. Então, gente, vamos voltar lá para Apocalipse. Que livro é esse? Selado com 7 selos. Por que 7? 7 é um número do absoluto na Bíblia. Né? Vamos ler mais uma vez aqui. Ó. Né? Um anjo bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro? Ninguém. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Algumas correntes aí teológicas dizem que não há vida após a morte. Né? Quando você morre, acaba tudo. Né? É a extinção da alma. Né? É uma bobagem. Biblicamente, isso é uma bobagem, a extinção da alma. Não existe extinção da alma. Aqui ele está falando do Hades. Nem no céu, nem na terra, nem no Hades. No mundo dos mortos. Ninguém podia abrir o livro. Nem olhar para ele. E João chorava muito, porque João sabia o que era aquilo. João tinha entendido. Né? E ele chorava porque ninguém foi digno. Mas um dos 24 anciãos, que a gente esclareceu na aula passada, mas a gente vai dar uma outra pincelada aqui sobre a identidade desses anciãos. Né? Um dos anciãos disse, versículo 5, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para quê? Para abrir o livro, desatar os seus selos. Gente, Jesus aqui é apresentado, é muito legal isso, né? Ele é apresentado como leão, o brasão da tribo de Judá, o brasão da tribo que tinha o direito ao reino de Israel, era o leão. E ele era o leão de Judá, e ele era a raiz de Davi. Jesus, ele diz em determinado momento para os fariseus, por que vocês chamam o Messias de filho de Davi? Se o próprio Davi lhe chama de Senhor. Jesus não era o filho de Davi, ele é a raiz de Davi. Isso é de arrepiar mesmo. Gente. Ele não era só o descendente de Davi. Davi é descendente dele. Ele é a raiz de Davi. Ele é o leão de Judá. O império, né, está dado a ele, foi conquistado por ele. Né? O governo, o domínio. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi que venceu. Para que ele venceu?
para abrir o livro, desatar os seus 7 selos. E olhei, e no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Olha que paradoxo, gente. Olha que paradoxo. Jesus é o leão. Mas quando João olha, ele não vê um leão. Ele vê um cordeiro. Né? É o paradoxo, o leão e o cordeiro. Né? A fera e aquele que, como vítima, se silencia diante do sacrifício. Né? E, gente, eu vou contar para vocês uma coisa. Aqui diz assim, ó, como havendo sido morto. Eu tive um sonho. Eu nunca entendia direito como é que era isso, né? Mas eu tive um sonho há uns anos atrás. E eu vi. Quem é do interior já deve ter visto essa cena. Com um bode, com um cabrito, sei lá. Quando o pessoal mata, eles penduram pela perna, fazem um corte, né, na pata lá, e saem cortando ele e esfola. E tira o couro. Eu tive um sonho e eu vi um cordeiro vivo, cordeirinho pequenininho, como se fosse novinho mesmo, mas sem a pele, esfolado. Eu acredito que foi isso que João viu, pelo menos baseado no sonho que eu tive. Né? Qualquer dia eu conto melhor esse sonho para vocês. Mas foi de arrepiar esse sonho. Um cordeiro esfolado, né? Como se tivesse sido morto. Né? E aqui diz que ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Isso aqui é uma referência a Zacarias. Zacarias fala sobre uma rocha com 7 olhos. A pedra com 7 olhos. Né? Jesus é a pedra que os edificadores, os construtores rejeitaram. Vamos lá, o que significa 7 pontas e 7 olhos, pastor? Ponta, chifre, na Bíblia, é símbolo de poder, de autoridade. Deixa eu trazer uma curiosidade para vocês aqui. Aqui no Brasil, né, em especial no Nordeste, quando um marido é traído, o pessoal diz que colocaram pontas nele, né? Mas isso é um complexo opositório. O que é complexo opositório? Complexo opositório é quando, por exemplo, um cara é magro e você chama ele de gordinho. Um cara é gordinho, você chama ele de magrinho. Quando o cara é alto, você chama ele de baixinho. Na Grécia Antiga e em outros lugares do mundo, quando uma mulher traía o seu marido, o pessoal dizia, ela lhe quebrou os chifres. Ela tirou a sua autoridade, né? Mas aí eles falavam, ironicamente, o contrário. Ela botou. Com o passar do tempo, se aplicou esse complexo opositório e hoje a gente diz que quando a dignidade do marido é quebrada, ele recebeu chifres. Mas, na verdade, originalmente era o contrário. Então, só essa curiosidade, né? O chifre é um símbolo de autoridade em todo lugar do mundo, na Bíblia. Chifre é símbolo de poder e de autoridade. 7 é o símbolo do absoluto, é o número do absoluto. Então, se aqui diz que ele tem 7 chifres, aqui diz que ele tem o poder absoluto. Que ele é o quê? Onipotente. Onipotente é uma característica de quem, gente? De quem é? Quem é onipotente? Jesus disse, né? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Se é todo poder, logo não lhe escapa nenhum poder. Jesus, por seu mérito, conquista a onipotência. Isso é um negócio muito pesado de se falar, gente. É uma coisa assim terrível, vamos dizer assim, assustadora, né? Um ser humano, com seus próprios méritos, conquista a onipotência. Né? E outra coisa, ele diz que tem 7 olhos. O que é 7 olhos? Isso é onisciência. Ele vê todas as coisas. Onisciência, onipotência e onisciência são atributos divinos. Só falta um atributo aqui para completar os 3. Quem lembra aí? Onipotência, onisciência, onipresença, né, gente? Mas Jesus, uma vez que ele encarna, a onipresença, ele não pode mais ter, né? Porque ele agora tem um corpo, né? Que ocupa um lugar no espaço. Mas os 2 outros atributos permanecem. Onipotência e onisciência. Ele sabe todas as coisas e ele tem todo o poder. Ou seja, praticamente não mudou muita coisa. Então, gente, os 7 olhos, né, que são os 7 Espíritos de Deus enviados em toda a terra. Ele tem a completa ciência de tudo o que acontece. E o que é que ele fez? E veio
e tomou o livro da destra, da direita, do que estava sentado no trono, né? O pai, né? Ele vai até o trono onde o pai está sentado e ele toma. Por que ele toma? Porque ele tem o direito, é dele. Ele não precisa pedir. Ele conquistou. Então ele toma o livro. E havendo tomado o livro, olha o que acontece. Os 4 animais e os 24 anciãos fazem o quê? Prostraram-se diante do Cordeiro. Isso é adoração. O Cordeiro, ele é adorado. Por que eu estou enfatizando isso? Existem alguns grupos que reduzem a pessoa de Jesus a um anjo. Reduzem a pessoa de Jesus a uma mera criatura de Deus. Isso não é verdade na Bíblia. O que a Bíblia diz é que Jesus, tendo forma de Deus, ele abdica da sua divindade, assumindo forma humana, e como homem é obediente até a morte e morte de cruz. Uma pessoa divina, uma pessoa da divindade, abdica da sua divindade e assume forma humana. Por que Jesus assumiu forma humana? Lembra quando a gente leu nas leis de propriedade de terra que o resgatador tinha que ser um parente? Gente, não podia ser um anjo. Não podia ser qualquer outra raça. Tinha que ser um ser humano. O gnosticismo tentava dizer que Jesus não tinha vindo em carne. O que é que o apóstolo João diz nas suas epístolas? Aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. O espírito do anticristo nega que Jesus encarnou. Por quê? Porque toda obra redentora passa necessariamente pelo fato de Jesus ter encarnado, de Jesus ter se tornado um de nós. Ao se tornar um de nós, ele se torna um parente da humanidade, um parente próximo. Ele compartilha da genética humana. Ninguém no céu, Deus não poderia abrir o livro por causa da sua... Por que não poderia? Se ele é... Por causa da sua própria lei. Tem que ser um parente próximo. E Deus não tem nenhum vínculo, não tinha nenhum vínculo com a humanidade, nem nenhum tipo de relação, nem semelhança com a humanidade caída. Mas ao assumir a forma humana, ele passa a ser o parente próximo e ter, então, o direito de resgatar. Vamos continuar. Né? E havendo tomado o livro, né, os 4 animais, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro em adoração. Jesus, ele é divino. Ele assumiu forma humana, mas ele diz em João: Pai, eu quero de volta a glória que eu tinha antes do mundo existir. A glória que eu tinha com o Pai antes do mundo ser fundado. Antes que todas as coisas existissem. Antes. Na verdade, esse termo antes não pode nem existir porque o tempo não havia. Mas quando só havia o Pai e o Filho e o Espírito. Naquela glória, ele diz: eu quero de volta. Eu vou reivindicar de volta a glória que eu tinha antes do mundo ser fundado. Jesus não é uma criatura, ele é o criador de todas as coisas. Ele é o arquiteto do universo, como está escrito em João e como está escrito em Provérbios capítulo 8. Ele é o arquiteto do universo. O mundo foi criado por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Hebreus capítulo 1 é o capítulo só ficado para dizer: Jesus não é um anjo, Jesus não é uma criatura de Deus. Ele é a exata imagem de Deus e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, Jesus assume forma humana, mas quando ele vence o pecado, ele vence também a morte e reivindica a glória que tinha antes, conquistando a divindade por mérito dessa vez, e não por direito de natureza. Vamos continuar aqui, viu, gente? Vocês vão me dando feedback de algum ponto obscuro, de alguma coisa que precisa ser, que eu passei batido. Às vezes eu me empolgo e acabo tendo o risco de passar batido alguns pontos. Então vão me dando feedback aí, viu, pessoal? Versículo, olha só. Tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Eu vou voltar aqui um pouquinho para falar dos 24 anciãos. Quem são esses 24 anciãos? Alguns teólogos dizem que são a casta especial de anjos. Não são. São homens. São representantes da igreja. A eles é dado o quê?
No capítulo anterior diz que eles têm coroas. E aqui diz que eles têm o quê? Harpas e salvas de ouro cheias de incenso. Quem é que carregava os instrumentos musicais e o incensário no Velho Testamento? Quem era, gente? Puxa da memória. Quem é que fazia esse papel? Coloca aí no chat para eu saber que vocês estão me ouvindo. Porque eu estou me sentindo meio solitário, gente. Vocês não estão comentando, não. Estou me sentindo meio sozinho aqui. Preciso do feedback de vocês. Né? Então, quem é que carregava? Valeu, Tiagão. Não me deixou sozinho. Quem carregava os instrumentos musicais e o incensário, gente, eram os sacerdotes. Era a tribo de Levi, eram os sacerdotes. Então, esses homens têm coroas. Quem tem coroa é o quê? Rei. E eles carregam o incensário. Eles são sacerdotes. Quem é que são reis e sacerdotes? Vamos adiante. Cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, os seus selos. Por quê? Porque ele é digno? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. Deixa eu ler um versículo de Isaías para vocês. Né? Olha o que está escrito em Isaías, capítulo 52, versículo 3. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos. Lembra aquele versículo que a gente leu? Romanos 7,14, fomos vendidos pelo pecado, né? Por nada fostes vendidos. Também sem dinheiro sereis resgatados. Porque por nada fostes vendidos, mas sem dinheiro vocês vão ser resgatados. Né? Jesus não comprou a gente por dinheiro. Ele comprou com seu próprio sangue. Olha o que é que Pedro diz na sua primeira epístola. Porque não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes comprados da vossa maneira vazia de viver que vocês herdaram dos seus antepassados, mas com o sangue de Jesus. Né? Porque o salário do pecado é morte. Então essa dívida só podia ser paga pela morte. Mas não morte de um culpado, a morte de um inocente. Jesus, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se voluntaria e morre em nosso lugar. É digno de tomar o livro, porque ele foste morto e com teu sangue nos compraste. Presta atenção. Quem está cantando isso são os 24 anciãos. Os 24 anciãos estão dizendo, nos compraste para Deus. Eles se incluem entre os homens. Por isso que eu digo, eles são representantes dos homens. Nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. É impossível um cristão ser racista, porque ele entende, né, que ele foi comprado junto com os de todas as tribos, línguas, povo, nação. É todo mundo foi colocado no mesmo balaio, é todo mundo igual. Né? Todo mundo foi comprado, todo mundo tem o mesmo valor, o sangue de Jesus, né? Todos têm o mesmo valor diante de Deus, todas as tribos, línguas, povos e nações. Isso é sensacional. Né? E para o nosso Deus, o que o Cordeiro fez conosco? Para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Eita! Isso é bom demais, gente. Isso é sensacional. Sabe? Para o nosso Deus, né? O Pai, Jesus, nos fez reis e sacerdotes. É por isso que os 24 anciãos usam coroas e usam o incensário, que são a oração dos santos. São reis e sacerdotes, assim como muitas pessoas ficam imaginando que a igreja vai reinar no céu. Os céus são os céus do Senhor. A terra foi dada aos filhos dos homens. Reinaremos sobre a terra. A terra é o domínio dos homens. A primeira profecia registrada é a profecia de Enoque, que ele vê a igreja voltando com Jesus. Jesus não volta sozinho. Eis que vem o Senhor com milhares dos seus santos para exercer juízo e justiça, para condenar todas as obras de impiedade e todas as palavras ímpias que os ímpios impiamente falaram. É super redundante essa profecia, né? Mas Jesus, ele vê o Senhor voltando com os seus santos. Voltando para onde? Para a terra. Para botar ordem na casa, para reivindicar o domínio da terra.
Isso é muito legal. Jesus, deixa um parêntese aqui, né? Não, vou ler mais um versículo, depois eu falo isso que eu estou querendo falar. Reinaremos sobre a terra, versículo 11. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era um número de milhões, ou seja, bilhões, né? E milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto. Aí ele fala os 7 atributos, né, dados ao cordeiro. Receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ações de graças. São 7 atributos do cordeiro, né, que ele conquistou por seus próprios méritos. Em Isaías, o pai diz, minha é a glória, meu louvor, minha glória a outrem não darei, nem meus louvores às imagens de escultura. Deus não compartilha sua glória com ninguém. Mas aqui o Cordeiro está recebendo glória, porque ele e o Pai são um só. Ele e o Pai são um só. E ambos possuem os 7 Espíritos, o Espírito Santo, que é o que mantém coeso o Pai e o Filho, o transcendente e o imanente. Amém? Vamos lá. E ouvi toda criatura que está nos 4 domínios, né? Aí era esse negócio dos 4 domínios. Mania de pastor de botar um dedo a mais. Os 4 domínios. Isso dava uma outra aula, né? Os 4 domínios, né? Que é os céus, a terra, debaixo da terra e o mar. Urano, Gaia, Hades e Pontos. Isso fica para outra aula aí, né? Mas os 4 domínios, todas as criaturas nesses 4 domínios, né? Ele ouviu, né? Elas dizendo o seguinte, ó, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. Ó, o que é isso? Ele equiparou Deus o Pai e Deus o Filho. Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. O mesmo que é dito que é dado ao Pai, ao que se assenta sobre o trono, é apresentado ao Filho, o Cordeiro. Né? Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. Jesus não é um anjo, cara. Jesus, ele é a própria imagem do Deus invisível. Ele é uma subsistência do próprio Pai. É por isso que Deus não se incomoda. A glória não é dividida, porque eles são um só. Jesus estava sentado com seus discípulos, isso está escrito no Evangelho de João. E o discípulo Filipe diz para Jesus, Mestre, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus disse, há tanto tempo eu estou com você, Filipe, e você não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Isso é sensacional. Quem vê a mim, vê o Pai. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram o que vive para todo o sempre. Lembra o começo da aula? Eu perguntei, quem é que vive para todo sempre? Quem é que no capítulo 1 está escrito? Ele é o que esteve morto, mas que vive para todo sempre. É Jesus. E aqui está dizendo claramente que os 24 anciãos se prostraram e o adoraram. Somente Deus é digno de adoração. Então é mais uma evidência da divindade do Senhor Jesus. Eu queria ler com vocês, pessoal, antes de acabar aqui, né, alguns trechos da Bíblia. Eu quero ler com vocês aqui, ó, Colossenses capítulo 2. Tende cuidado para que ninguém, versículo 8, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele quem? Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
toda a plenitude da divindade habita em um corpo. Isso é sensacional, né? Sabe? Isso dá um nó no juízo da gente. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão que não foi feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Olha o versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Nós não tínhamos uma dívida por causa do pecado? Olha o que ele fez, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Havia uma nota promissória contra a humanidade, mas Jesus cravou ela na cruz e, despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, triunfou em si mesmo. Então, quando Jesus ele morre na cruz, a nossa dívida é paga. E o que é que ele faz? Ele despoja os principados e as potestades. Gente, o que é um despojo? É quando você entra em guerra com alguém, o vence e toma tudo o que ele tem. Jesus entrou em guerra contra os principados e potestades. Ele entrou em guerra contra Satanás na cruz. E ao vencer, ele nos toma como despojo. Ele nos toma como prêmio de batalha. Ele nos compra para si mesmos. E ele os expôs publicamente. Ele triunfa sobre os principados e potestades. E os expõe ao ridículo. Como era feito na antiguidade, né? Os reis colocavam joias na nariz, vestidos e desfilavam eles, né? Jesus expôs publicamente. E isso é sensacional, sabe? Teria muito mais coisa para falar, né? Eu acho que eu acabei no meio aqui esquecendo de algo que eu ia dizer, com o propósito de terminar o capítulo, mas deixa eu só voltar aqui para ver se eu me lembro, para não deixar passar nada batido. Gente, eu acho que por hoje é só. Vamos encerrar aqui. Eu espero que tenha ficado claro, né? Então, recapitulando, o que era esse livro selado? Um auto de compra. Quem é que tinha sido comprado? Valeu, John, Deus abençoe. Quem tinha sido comprado? Nós. Nós fomos vendidos pelo pecado. Mas quando a nossa dívida foi paga pela morte de Jesus, porque era necessário que Jesus encarnasse para cumprir a lei que dizia que tinha que ser um parente próximo a nos resgatar, né? Jesus nos resgata para Deus, o Pai, né? E não só nos resgata, mas ele devolve o domínio, porque ele diz que ele nos fez reis e sacerdotes e nós reinaremos sobre a terra. Me lembrei, graças a Deus, me lembrei o que eu ia falar, já tinha esquecido. É o seguinte, gente. Agora eu vou dar uns exemplos aqui de cultura pop, né? Dar uns exemplos de cultura pop. Quem aí conhece Star Wars? Levanta a mão, dá um oizinho. Vê só. Spoilers, né? Alerta de spoilers. Quando o Império Galáctico, o Imperador é destruído no episódio 6. O Império Galáctico ele não é destruído imediatamente. Porque ele ainda tem muitos territórios. E ainda tem muitos almirantes. Sensacional. Cancelou as acusações que pesavam sobre ele. Perfeito. Então, voltando ao exemplo daqui da cultura pop, né? O imperador é destruído, mas ainda existem resquícios do império governando a galáxia. Então, o que a Aliança Rebelde tem que fazer? Expulsar o remanescente do império. Jesus pagou a nossa dívida e ele triunfou sobre os principados e potestades, mas ainda, gente, há muitos domínios da terra ocupados por principados e potestades, que cabe ao povo de Deus, por meio de guerra espiritual, tomar a posse, porque é direito seu agora. Deus nos deu a posse da terra, mas ainda existem muitos territórios dominados. A Bíblia diz que Jesus, né, nos tirou do império das trevas, Deus, né, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino
do seu Filho amado. Mas ainda existem remanescentes do império das trevas sobre a terra. Qual é o papel da igreja? Tomar esses territórios. É nosso por direito. Deus nos deu. Nós devemos reinar sobre a terra. Então, cada pessoa que ouve o evangelho e é iluminada é um território que Satanás perde. Né? É um território perdido. Cada nação que escuta o evangelho e se converte é um território que o império das trevas perde. E assim, né, Jesus disse, quando este evangelho do reino alcançar todas as nações, então virá o fim. Né? Nós aqui estamos no pós-guerra. Jesus destruiu o imperador, mas nós aqui estamos, né, terminando de expurgar o mal que ainda domina sobre os corações dos homens. Né? Jesus, por fim, voltará para reinar sobre a terra com os seus reis e sacerdotes, né? Como um conquistador. Olha que coisa sensacional. A Priscila e o Wesley compartilharam aqui que nós somos mais que conquistadores. Tem um versículo de Romanos que na maioria das Bíblias é traduzido assim, nós somos mais que vencedores. Mas a tradução mais correta é, nós somos mais do que conquistadores. Viu? Nós somos mais do que conquistadores. Nós somos como aqueles soldados perseguidos, remanescentes dos nazistas, que fugiram pelo mundo, né? A gente vai perseguir os principados e as potestades. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades e dominadores nas regiões espirituais. Então é contra eles a nossa luta, não é contra pessoas, não é no campo político. A nossa luta é no campo espiritual. A nossa luta é para conquistar pessoas, tirá-las do domínio das trevas e despojar dos principados e das potestades. Se deixar, eu falo o dia inteiro aqui empolgado. Então, vou parar por aqui. Agradeço a paciência dos irmãos. Essa palavra tenha edificado a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Paz. Vou colocar meu microfone no mute e vou abrir espaço para o pastor Tiago, para o pastor Walter. Quem mais quiser falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa. É isso aí. Deus abençoe. Amém. Amém, pastor. Muito bom. Muito completo. Show de bola. Viu? Eu não tenho nada para falar, não. Pastor Walter, se quiser falar alguma coisa, pastora Liz ou pastor Rhodes, viu? Por mim tá bem completo, tá bem bacana. Foi muito bom. Nada a acrescentar. Eu ficaria ouvindo tudo de novo. Aliás, eu vou fazer isso quando o Luiz postar na internet essa aula, viu? Então, eu não tenho nada para falar, porque está tudo muito perfeito, muito bom, muito ungido. E me considero privilegiado por estar aqui hoje, nessa manhã, ouvindo esta palavra, né? Graças a Deus pela vida do pastor Hugo. Amém, mas então vamos orar para encerrar, né? Agradecer ao Senhor. Então, se preparar para o culto da noite. Aleluia. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Pai. Obrigado por essa aula que tivemos, Pai, por esse momento tão importante, tão bom, Pai. Muito obrigado por cada vida, Pai, por cada um de nós que pôde ouvir, Pai. Muito obrigado pela vida do pastor Hugo, Pai. Que o Senhor abençoe muito esse domingo, Pai. Que a gente tenha um ótimo dia. Que o culto à noite seja maravilhoso, Pai. Que esse estudo de Apocalipse seja muito produtivo. Que o Senhor abençoe, nos inspire a cada lição. Em nome de Jesus. Amém.